Nós temos um texto e nós vamos ler um versículo apenas, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, versículo de número 15. Amém? Versículo de número 15, vamos lá? Você me ajuda na leitura? Pode ser? Pode? 1, 2, 3, vai. Versículo único, vamos ler mais uma vez? Vamos lá, para ficar no teu coraçãozinho. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Tendo-se Senhor Deus e Pai, fala conosco, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Levanta uma das tuas mãozinhas e diz: Deus, fala comigo esta noite. Ele se levanta. Deixa eu repetir para você: o moço se levanta de manhã. O objetivo dele é ir até as duas fontes, ou uma das duas fontes, em Dotã. Dotã possuía duas fontes, e esse moço expressava um desejo no seu coração de deitar água nas mãos do profeta. Era comum. Ele acordou mais cedo que o profeta. Ele se levantou mais cedo, o texto é claro, e ele sai. Ele não chega a trazer essa água, mas não importa. Deixa eu repetir para você: ele não chega a trazer a água, mas não importa. Pergunta assim: pastor, por que não importa? Se o objetivo era a água. Eu te explico. Não importa porque o que vale é a intenção do coração. Pegou aí? Existem coisas que de repente você não vai concluir, mas a intenção do seu coração, aos olhos do Pai, Ele terá como concluído. Existem coisas que você será impossibilitado por algumas razões. Eu amo quando a Bíblia diz que por 2 vezes o apóstolo Paulo foi impedido de pregar a palavra. Uma das vezes foi o Espírito Santo que o proíbe de pregar a palavra. A segunda vez é Satanás que o impede de pregar a palavra. É claro que quando Satanás se manifesta, ali foi uma maneira de Deus dizer: eu não quero você aí. Então às vezes até o inimigo se levanta para que você possa ir ao caminho que o Pai tem para a tua vida. Diga amém. Segura um pouquinho na altura, meu pastor, e nós estamos bem. E tudo isso começa a me fazer entender algumas coisas nesse texto. O moço se levanta muito cedo, o seu coração fermenta em poder honrar o profeta, o mesmo profeta que no capítulo 3 do segundo livro dos Reis, no versículo de número 11, foi conhecido não pelos milagres que fazia, não por ter deitado o manto de Elias sobre o Jordão e o Jordão ter sido aberto. O versículo de número 11, leia comigo, 1, 2, 3, diz assim, ó: Eliseu não foi conhecido por todos os milagres que fez. Eliseu era conhecido porque ele deitou a água nas mãos do profeta. Ele era o servo. E quando você serve, Deus abre fontes para a tua vida. Deixa eu começar por onde eu terminei na terça passada. Quando você serve a Deus, se eu falar mais uma vez,
Deus abre fontes na sua vida. Isso é o que tem de mais lindo. Então Eliseu era conhecido como profeta que deitou água nas mãos de Elias, do seu Senhor. E agora tem alguém que deita água nas mãos dele. Esse moço sai de casa e vê a cidade completamente cercada. Me ajuda? A cidade estava completamente cercada. Ele se apavora, porque o texto diz que ele se depara com tropas, com cavalos, com carros que haviam cercado a cidade. Ele se depara com uma cidade que, quando ele vê o cerco, ele entra. Quando ele se depara com uma situação que ele não dominava, ele entra novamente e fecha a porta. Me ajuda? Ele entra e fecha a porta. Aprenda uma coisa. Eu gosto no filho pródigo, porque no mesmo versículo o texto vai dizer, eu não vou te dar ele agora para a gente ganhar tempo. No mesmo versículo vai dizer que na casa do pai ele tinha tudo, e fora da casa do pai ele perde tudo. Então, se é tempo de entrar, entre. Se é tempo de fechar a porta, não só vire a maçaneta, mas também roda a chave. Se Deus vira para ti e diz assim: é tempo de entrar, entre. Você está entendendo? Diga amém. A cidade está cercada. Agora esse moço é tomado pelo medo, pela intranquilidade. Esse moço é tomado pela inquietude. E aí no finalzinho desse versículo ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é o seguinte: o que? Vamos lá, o que faremos? Versículo 15. O que faremos? Deixa o texto para a gente. O que faremos? Me ajuda mais uma vez, ele pergunta: o que faremos? Ele não sabe o que vai fazer. Ele vira para o seu Senhor e diz: meu pai, a cidade está cercada, e agora? O que faremos? E dentre, ou em meio a esse texto, tem algumas coisas, ou algumas lições que Deus quer desenvolver entre nós. A primeira lição que eu quero te mostrar é que existem perguntas que não possuem respostas. Às vezes na minha caminhada cristã vão se desenvolver algumas perguntas que não terão respostas. Então a primeira lição que eu quero deixar para vocês dentro desse texto é: saiba o que fazer quando você não pode fazer nada. Saiba o que fazer quando você está impossibilitado de fazer alguma coisa. Pastor, o que eu devo fazer quando eu percebo que não posso fazer nada? Você deve simplesmente se manter no lugar onde você está. Então existe uma coisa que é muito natural em nós, que em meio às crises que nós vivemos, existe uma natureza humana nossa, que quer fazer alguma coisa. Existe uma natureza humana que procura agora algumas coisas para fazer em meio à crise que me foi apresentada. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas ao qual eu posso recorrer, mas aprende uma coisa: a tua natureza por si só, ela vai tentar fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo: não faça nada, fique quieto aí, permaneça. O mais difícil é aprender a não fazer nada, quando a minha natureza por si só, ela quer fazer alguma coisa. Quando a minha natureza por si só, ela deseja fazer alguma coisa. E agora eu tenho que passar por um processo doloroso, porque agora eu vou ter que aprender a não fazer nada. O que faremos? Não faça nada. Fica aí na tua posição, fica no teu lugar, aguarda, permaneça, não faça nada, porque vão existir momentos que não é para você fazer nada. Vão existir momentos que o próprio Pai vai se manifestar a qualquer momento, e Deus está te ensinando a ficar parado. Deus está te ensinando a fazer o que não é o seu costume fazer.
Quando a guerra se instaura, quando a cidade está cercada, normalmente eu preciso apresentar as minhas armas de defesa. Eu aprendi com um pastor meu que muitas das vezes, para que eu me defenda, eu preciso atacar. E o Espírito Santo está te ensinando: não é tempo de ataque, não é tempo, deixa eu repetir, não é tempo de ataque, é tempo de você não fazer nada. Se você não sabe o que vai fazer, fica no teu canto. Se você não sabe como proceder, permaneça aí quieto. Não desvie a sua atenção, não perca a sua essência. Crie dentro de você um desejo enorme, não de fazer a tua vontade, mas de fazer aquilo que é o certo para aquele momento. Não é tempo, repita comigo, não é tempo de fazer nada. E quando você entende isso, as coisas começam de uma certa forma a se desenvolver. Porque fazer algo é fácil, difícil é não fazer nada. Fazer algo é simples, difícil é você entender o tempo de não fazer nada. A primeira lição é essa. A segunda lição que eu preciso desenvolver com você, e que você vai repetir comigo, diga assim: hoje eu preciso entender que além de não fazer nada, eu não posso sair do lugar da onde eu estou. Esse moço entra, repita comigo, ele entrou e fechou a porta. Do lado de dentro eram dois: o profeta e o moço. Do lado de fora era uma cidade cercada, com tropas, cavalarianos, com guerreiros. E do lado de dentro o profeta e o moço. Do lado de fora um grande exército, e do lado de dentro o profeta e o... Deus está virando para nós, está dizendo para nós: a primeira lição que nós temos que aprender nesse texto é que quando eu não tenho o que fazer, eu devo não fazer nada. A segunda lição: o lugar mais seguro em meio a uma cidade cercada é o lado de dentro. O lado de dentro é o lugar mais seguro. A opção de sair não é a melhor opção. Às vezes em meio a essa guerra eu penso em abrir a janela. Não abra a janela. Eu penso em abrir a porta. Não abra a porta. É tempo de ficar do lado de dentro guardado. Não abra nenhuma brecha, porque o inimigo só está aguardando uma porta aberta, uma janela aberta, uma brecha aberta para entrar. E o Espírito Santo hoje está virando para ti e está dizendo: permaneça do lado de dentro. Olha que coisa. Não abra, deixa eu repetir isso, não abra nenhuma brecha, não abra nenhuma porta. Cuidado com as consequências. Você não pode pensar só em você. Se você abrir uma porta, abrir uma janela, existem pessoas do lado de dentro da tua casa. Existem pessoas que estão aguardando que você proceda da maneira certa, que você entenda qual é a maneira certa. A maneira certa é não abrir a porta. A maneira certa é não abrir a janela. A maneira certa é você aguardar. Espere. Mas eu não sei o que está acontecendo lá fora. Não abra a porta. Eu não sei como está o cerco do lado de fora. Não abra a janela. Não abra a porta. Desculpe, eu preciso ser aqui afirmativo nisso. Não abra a porta. Não abra a janela. Não abra a tua janela, não abra a tua porta. Não abra. Não abra. Não abra. Não, mas eu quero, não abra. Mas eu desejo, não abra. Mas eu estou armado, não abra. O exército lá fora, ele quer o teu mal. Não abra. Não abra.
suporte, aguente firme. Mas está calor no ambiente que eu estou, não abra. Mas eu preciso pegar um ar, não abra. Permaneça do lado de dentro, não abra. Eu vou ser incisivo nisso, não abra. Porque o Espírito Santo está dizendo: Alexandre, fala com eles, não abra. Não abra, não tente ver pela grelha, não tente olhar por um buraco, não abra, tape as brechas, feche os buracos, não abra nenhuma porta, não abra nenhuma, Jesus, não abra, 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 não abra. Não abra, 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 desculpa, não abra, não abra, não abra, não abra. Fica aí dentro, fica aí dentro, fica aí dentro, fica aí dentro, fica aí dentro. Você pode estar se precipitando. Você pode ter achado que é tempo de abrir e não é. Você pode estar achando que é tempo de olhar o lado de fora e o Senhor está dizendo: não é. Não abra, não abra. Desculpa, não abra. Desculpa, mais uma, não abra. O Espírito Santo está sendo incisivo hoje, está sendo determinante hoje, está dizendo: não abra. Eu preciso te pedir desculpa de novo, porque eu sei que estou sendo muito claro, não abra. Mas Deus está dizendo: fala, não abra. Diga para ele ouvir, não abra. Diga para ela ouvir, não abra. Se tu abrir, haverão consequências. Se você abrir, haverão consequências. Não abra, não abra, não abra, não abra. Foi me feito um convite, não abra. Ore que comparar. Eu tinha algo para amanhã, não abra. Não abra. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, como o Senhor fala conosco, dizendo: não abra. Não abra. Oh, não abra. Não abra. Não abra. Não abra a tua janela no tempo do cerco. Não abra a tua porta no tempo que os adversários estão do lado de fora. Não abra. Não abra. O inimigo, oh Jesus, o inimigo nunca irá invadir se você não abrir. Deus até permite o cerco, irmãos, mas não tem tu percebido o quanto Ele tem te guardado? A cidade está cercada, mas Ele está te guardando dentro do ambiente. Oh Espírito, tua casa pode estar cercada, mas você já percebeu que ninguém entrou? Está cercada, mas ninguém entrou. Eles não pouparam o número de exército que veio contra a tua vida, mas ninguém entrou.
Ninguém entrou, irmãos. Na igreja antiga, um dia, um dos nossos trabalhadores, depois de ministrar em um encontro, quando fechou a igreja, na porta da igreja, ele foi rendido, junto com a sua família. Os bandidos vieram para assaltá-lo e perguntaram para ele: você está vindo da onde? Aí ele disse assim: estou vindo ali da igreja, estava dando aula, e parecia um que mandava nos outros, ou seja, o chefe, disse assim: não toca nele não. Esses dias uma avó virou para mim e disse que ela viu os policiais entrando, e naquele momento o Espírito tomou ela e disse assim, para que ela repreendesse a fúria do inferno e o anjo da morte. No meio da rua ela estendeu a mão e repreendeu. Daqui a alguns minutos chega o neto em casa, contando que ele estava com um amigo e os mesmos policiais quase o mataram. Vira para o teu irmão, conta um segredo para ele: quase não significa que o propósito do diabo se cumpriu. Faz assim, ó. Pode ser que esteja tudo cercado, mas Deus tem cuidado dos meus. Pode falar em línguas estranhas, pode bater palma, pode glorificar. Terceira coisa que eu aprendo, ele vai até anotar essa frase que eu acho ela linda. Entenda que essa pressão foi só para abrir a sua visão. Cidade cercada, em volta da minha casa está tudo cercado, eu não posso sair. Agora eu estou refém dentro do ambiente, mas contudo protegido. Não sei muito o que vou fazer, estou na dependência do Espírito falar comigo a cada instante. Mas agora comecei a entender que tem um propósito. Agora comecei a entender que existe um Deus que quer abrir a minha visão. Olha para o pastor. Dentro da casa era o profeta, vou falar em ordem, o profeta como autoridade e o moço. Me ajuda, dentro da casa era? Quantos eram? E quem eram esses? Vamos lá, quantos eram? E quem eram esses? Como pode estarmos debaixo do mesmo ambiente sem possuirmos a mesma visão? Agora tu entende que o cerco era para que Deus abrisse os nossos olhos? Agora você compreende? Cidade cercada, dois dentro do ambiente com visões diferentes. Qual era a visão do menino? Ele diz no versículo 15 qual era a visão dele. Versículo 15, o texto vai dizer que, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Essa é a visão dele. A visão do moço era essa.
tropas, carros, cavalarianos, um exército cercando a cidade. Agora tu entende que tu tem que ficar do lado de dentro, porque Deus quer te dar uma visão diferente, ou uma visão semelhante ao profeta. Quem é o profeta, irmãos? Teu líder. Você não pode estar no mesmo ambiente que teu líder e não ter a mesma visão. Quando ele declara isso para o líder, quando ele declara que a visão dele não é a mesma do seu líder, o seu líder responde. Versículo 16, tema da nossa meditação. Quando o líder responde, ele é muito prático, ele é bem coerente. Ele parece, ou melhor, eu pareço muito com ele, porque ele é bem cirúrgico. Deixa eu repetir: quando o líder responde, ele é bem transparente, ele é bem direto. Ele não fala aquilo que eu gostaria de ouvir, mas ele fala aquilo que acalenta a minha alma. Ele vira e diz: não temas, não temas. Mas eu sou com medo, não temas. Mas eu não sei o que vou fazer em meio a essa crise que eu estou vivendo, não temas. Do lado de dentro está um turbilhonamento, minha casa está uma bagunça. Eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã. Meu casamento está vivendo uma crise. Meus filhos estão fora da presença de Deus. Não temas. Não temas. Talvez não fosse o que eu gostaria de ouvir, mas é o que Ele tem para me falar. Não temas. Não temas. Hoje Deus vira para nós e diz: não temas. Não temas. Fique firme. Não temas. Não temas. Não temas. Não, meu Deus, não temas. Eu sinto vontade de sair dessa cadeira, pular. Não temas. 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 É só isso que você precisa ouvir hoje. Não temas. 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 Deus está no controle absoluto. Não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Há um calor aqui nesse lugar, não temas. Oh, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas. Eu nunca vi, Natuane, Jesus chamar ninguém como te chamou e deixar desamparado. O mesmo que chama, ampara. O mesmo que chama, abre portas, entende? O mesmo que chama, vira e diz assim: há algumas coisas que são leves e momentâneas, vão passar. Esse é o Deus. Fui eu que te chamei? Não, Patrícia, não desmerecendo, meus amados Luiz, Patrícia, eu amo, mas sim, foi o Espírito Santo, entende? Que foi lá, contagiou e disse assim: eu quero você. O mesmo que hoje está deixando claro que eu quero você, está dizendo para você: não temas.
Não temas, não temas, não temas, não temas. Ô Jesus, eu estou com dificuldade aqui de sair de algumas palavras. Não temas, ele vai dizer lá, não temas, vamos devagarzinho. Não temas, porque mais, repita comigo, não temas porque mais são. Não, só isso. Não temas porque mais são. Repita comigo, não temas porque mais são. Não temas porque mais são, só isso. Não temas porque mais são. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que hoje Ele quer mostrar que esses que não aparecem, não significa que não estão cercando a nossa vida, nos guardando e nos livrando. De repente, você primeiro precisa ouvir, não temas porque mais são. Mais são. O Senhor está dizendo, a matemática de um homem não é a minha. A lógica dessa matemática diz que 1 mais 1 são 2. A minha matemática diz que se eu tiver com você, eu sou maioria. Você vai ser maioria comigo. Deus está dizendo, não temas, porque mais são. Meu Deus do céu, porque mais são. Você não vê, mas eles estão. Você não vê, mas eles existem. Você não vê, mas eles estão. Mas são. Confia no Senhor, é isso que Ele me manda eu te dizer nessa escola de profetas. Confia em mim, assim diz o Senhor, porque mais são. Você não está vendo menino, moço, mas mais são. Porém mais são. Mais quantitativo, mais são. Ninguém será maior, nenhum exército, por maior fortificado que esteja, será maior do que o exército do teu Deus. O exército do teu Deus, o exército do teu Deus. Não temas, porque mais são. Repita comigo, mais são. Repita comigo, mais são. Mais são, mais uma vez, mais são. Só mais uma vez, mais são. Vamos concluir o texto, vai. Mais são, agora sim, mais são. Parou aí de novo, mas são os que estão conosco. Conosco quem? Parou, segura. Conosco quem? Conosco com aqueles que permaneceram dentro do ambiente que Deus mandou permanecer. Conosco. Conosco com aquele que fechou a porta. Conosco com aquele que não abriu a janela. Conosco com aquele que fechou brechas. Conosco com aquele que recebeu um convite, mas não vai aceitar o convite. Conosco. Ficaram dentro de casa, não saíram do ambiente, não comprometeram os que estavam do lado de dentro. Conosco. Eu sei que eu estou sendo chato, mas conosco. Amor, nós temos vivido isso. Conosco. Eu virei para os nossos pastores, e só isso eu posso contar, numa reunião que nós tivemos depois do culto de domingo, e disse para eles assim:
Não é falta de humildade, não. Inclusive hoje o imóvel antigo foi alugado para virar um comércio para uma outra pessoa, e o proprietário me chamou para me perguntar se eu aprovava a pessoa para o qual ele estava alugando, que é alguém daqui da Redondeza. Eu virei para eles, para os nossos pastores, e disse assim: gente, não estou me desfazendo do templo antigo não, amém, gente? Ele nos abençoou tanto, vocês estão nos entendendo? Quem foi abençoado no templo antigo? Muita gente, muita gente. Eu não estou me desfazendo dele não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou louco. Aquele lugar teve a sua história, mas eu virei para eles e disse: hoje aquele lugar é passado. Nós estamos aqui, quando eu digo tudo ou nada, porque o tudo depende do meu Deus. Nós estamos aqui, e se esse ambiente não der certo, não existe retorno. Não deu aqui? Recolhe, vamos voltar. Repita comigo: Deus não se compraz daqueles que retrocedem. Vira comigo e diz: Deus, eu não vou retroceder. Vamos lá. O texto vai dizer o quê? Não temas, porque mais são os que estão. Repita comigo: Deus deu a visão para aqueles que estavam do lado de dentro. Não sai não. Porque quando você muda de tribo, você pode mudar de ambiente. Quando Davi levanta o censo para contar o número do seu exército, e Deus abomina aquilo, porque a vitória não foi dada pelo número do exército de Davi, e sim porque Deus era com eles. Existiram duas tribos que não se permitiram ser contadas. Uma delas foi Benjamim e a outra foi Judá. Essas duas tribos se negaram: nós não vamos permitir ser contados. E Davi faz aproximadamente um cálculo, e Deus abomina aquilo. Eu estou caminhando e estou finalizando essa escola de hoje. Eu sinto Deus aqui, sabe, irmãos? Fundo da minha alma, sinto o Espírito Santo aqui. Eu falei para você que algumas lições nós íamos aprender. A primeira é: saiba não fazer nada quando nada tiver para fazer. A segunda lição é: não saia do lugar da onde você está. A terceira lição é: entenda que essa pressão é para abrir a tua visão. E a quarta e última lição é: abra os olhos. Diga: abra os olhos. Vamos ler no texto para a gente entender. O 16, ele respondeu dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O 17 diz, me ajuda, orou e disse: e o Senhor, e ele, que o monte, aqui tem algo escondido nesse texto lindo. Primeiro, agora foi a hora de abrir a porta.
Depois da oração eu posso abrir a porta. Depois da oração profética, dirigida pelo meu líder, porque eu entendo que ele é homem de Deus, eu posso abrir a porta, porque agora Deus quer que eu veja os montes. Tem gente fechando porta na hora errada e abrindo, você está entendendo? Fechando porta na hora errada e abrindo na hora errada. Deus está dizendo, repita comigo, tem hora. Repita comigo, tem a hora certa de fechar a porta e tem a hora certa de abrir a porta. Repita comigo, abrir a porta. Ou melhor, para abrir a porta, eu preciso estar debaixo de uma palavra que me garanta que o mal não entrará dentro da minha casa. Bate palma se tu entendeu. Uou! Isso é louco. Desculpa, isso é louco. Isso é louco, porque agora o profeta orou. O profeta orou. Quarta lição: abre os olhos dele, Senhor. Se eu estou terminando, eu vi ali uma das nossas trabalhadoras bocejando, que eu sei que está cansada. Eu estou terminando. Abra os olhos dele, Senhor. Pega no teu espírito isso aí. Pega no teu espírito. Você não pegou ainda, a totalidade não pegou. Abra os olhos dele, Senhor. Abra os olhos dele, Senhor. Você vai pegar, mas eu vou repetir: abra os olhos dele, Senhor. Eu quero continuar o texto aqui para me voltar e tu pegar no teu espírito e eu finalizar. Ele, o Senhor, abriu os olhos do moço, diz a parte B desse versículo, e ele viu o monte que estava cheio de quê? Cavalos, e agora? Carros em redor. E aí ele vira, e como desceram contra eles, ele orou de novo. Repita comigo, ele ora de novo. Ele espera os olhos do moço se abrir e ora de novo. É como se ele desse uma pausa e orasse de novo. É como se ele aguardasse alguns segundos, porque o que o moço agora vê é o que ele já estava vendo. O profeta estava vendo o que o moço não estava vendo. Você está entendendo? Diga amém. Aí ele ora de novo. Repita comigo, ele orou de novo. Você consegue me acompanhar aí no texto? Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente. Aqui eu finalizo essa mensagem agora com você, em nome de Jesus. Entende algo aí, para a gente finalizar, e você entender, e você ir para a tua casa abençoado. A liderança tem o poder de abrir os olhos e de fechar os olhos. Pega no teu espírito que você é forte. O profeta tem o poder de abrir os olhos e de fechar os olhos. Nos dois textos ele vai dizer: peço-te que lhe abra os olhos desse moço, meu moço. Aí Deus foi lá e abriu. Deus foi lá e não perde aqui não, para a gente finalizar agora. Deus foi lá e abriu. Aí ele ora, na sequência da oração, olha para cá, por favor. Por favor. Se vocês dispersarem aí, principalmente trabalhadores, eu me perco aqui, tá? Escuta isso para tu pegar. Ele ora, e o texto é muito claro, muito objetivo, e diz: agora eu peço-te que feche os olhos dele com cegueira. Deixe os cegos, deixe-os. Guarda uma coisa hoje para tu sair alimentado. Vai para a tua casa entendendo isso. O poder de abrir e de fechar os olhos é do profeta. O poder de abrir e de fechar os olhos é do anjo da igreja. O poder de abrir e de fechar os olhos é aquele a quem Deus vai tratar no tempo certo, na hora certa. Haverá um dia que eu,
vou prestar conta da tua vida, de você, de cada um de vocês. Então Deus, por esse motivo, vira ao anjo da igreja e diz: te darei alguns poderes, te darei algumas autoridades, que não vou dar aos moços, mas vou dar a você o poder de falar comigo, de me orar e dizer: Pai, abra os olhos deles. O moço só teve os seus olhos abertos porque estava do lado de dentro. Muito forte isso. Repita comigo: os olhos do moço foram abertos para que ele visse o que já existia. Repita comigo: os olhos do moço foram abertos para que ele visse o que o profeta já estava vendo. Tema da nossa meditação: não temas. Você acreditaria em mim se eu dissesse para você que eu estou com dificuldade até de ficar em pé nesse altar?